Olá, crianças! Que alegria estarmos juntos novamente. Como vocês estão? E suas famílias? Que legal! Espero que todos estejam muito felizes com mais esse nosso encontro para estudar a Palavra de Deus e para aprender lições preciosas que Jesus deixou para a gente na Bíblia, para que a gente possa ter uma vida plena em comunhão com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante na Bíblia. Uma pessoa que marcou gerações e gerações por ter tido uma vida de muita intimidade com Deus e de muita fé. Vocês já imaginam de quem eu estou falando? Já a gente vai falar sobre ele. Antes, a gente vai cantar uma música bem legal para adorar ao nosso Senhor. Vamos cantar? Abraão era um homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para ir a um lugar distante, onde Deus faria dele uma grande nação. O Senhor prometeu que Abraão seria o pai de todos os que têm fé. Abraão, sai dessa terra já e vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, eu vou lhe abençoar e grande descendência então na terra terá. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Abraão, ao Pai obedeceu, seguindo sem temor as direções que Deus deu. Abraão ergueu um lindo altar para demonstrar sua fé e a bênção do Senhor. Por meio de você eu falarei, os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, e os povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Como é bom adorar o Senhor, como é bom ter liberdade de falar com Deus, como é bom podermos cantar, ler a Bíblia, orar, conversar com os nossos amigos, com nossa família, sobre as coisas especiais que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem um propósito, um plano para a vida de cada um de nós. Vocês sabiam disso? Pois é, Deus ama a gente de forma individual. Ele conhece a mim e conhece a cada um de vocês, do jeito que a gente é, com as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, com os nossos acertos e com os nossos erros também. Apesar das vezes que a gente erra, não é legal quando erra, mas a gente erra. Apesar disso, Deus continua nos amando. E assim foi com esse homem que está na Bíblia, a sua história, que a gente vai falar sobre ele hoje. Vamos falar sobre Abraão.
Já ouviram falar de Abraão? Pois é. Abraão tem muitos capítulos do livro de Gênesis dedicados a contar a história dele. Abraão foi pai de uma grande nação. A descendência de Abraão povoou a terra. E a partir do exemplo de vida, de fé, de comunhão com Deus, muitas nações foram conhecendo sobre Deus através do testemunho dele. E hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito importante da vida de Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão. Vocês não sabiam disso? Pois é, antes de ser Abraão, ele se chamava Abrão. Foi Deus quem mudou o nome dele. Pois é, mas ele vivia numa nação que era muito idólatra, que adorava deuses da natureza, que tinha muitos outros deuses. Mas Abraão já tinha um relacionamento com Deus. E lá naquela época, Deus falou diretamente com Abraão e disse: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E assim, Abraão fez. Vocês pensam que ele ficou assim muito confortável? Não, ele ficou inseguro com relação a essa decisão. Afinal de contas, ele morava num local onde ele conhecia as pessoas, onde a família dele estava, onde ele tinha rebanhos, onde ele tinha os servos dele. Ele já tinha uma estrutura, já era tranquilo para ele estar ali. Mas Deus tinha outros planos para a vida de Abraão. E lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê essa parte da história. E aí Deus falou com Abraão: Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa linda que Deus fez a Abraão. E assim ele obedeceu. Ele pegou Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló, seus servos, seus rebanhos, e partiu dali daquela terra sem saber para onde exatamente Deus o estava enviando. Mas em todo lugar onde ele parava, ele levantava um altar para adorar a Deus. E assim, Deus foi conduzindo Abraão nessa caminhada, até que ele chegou em Canaã. Ali ele estabeleceu seu acampamento, montou as suas tendas, começou a criar os seus rebanhos junto com Sara, com Ló, o seu sobrinho, com todos os seus servos. E mais uma vez, Deus falou com Abraão e disse que dele faria grande nação, faria um povo muito grande da descendência de Abraão. E assim o Senhor fez mais uma promessa. Ele apareceu para Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar para dedicar ao Senhor tudo o que acontecesse naquela nova terra onde ele e sua família estavam habitando. E Abraão fez ali mais um altar para consagrar aquela terra e tudo o que ali fosse feito ao Senhor. E Deus disse que a descendência de Abraão seria tão grande, que seria mais numerosa do que todas as estrelas do céu e mais numerosa do que todos os grãos de areia. Imagina a gente olhar para o céu e contar todas as estrelas que tem no céu. Ou a gente ir ali na praia e contar cada grãozinho de areia que tem ali na praia. Assim Deus prometeu a Abraão que seria a sua descendência. E Deus abençoou, Deus cumpriu sua promessa. Mas você pode estar pensando assim:
Como é que Abrão teve coragem de sair daquele lugar onde ele estava, daquela terra onde ele já tinha tudo organizado, ir para um lugar que ele nem sabia onde seria? Sabe por que que ele fez? Porque ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou que se Deus chamou, Deus honraria. E Deus honrou a fé e a obediência de Abrão. E assim, Deus fez prosperar a vida de Abrão, porque ele foi fiel e obediente a Deus. E você, tem ouvido a voz de Deus? Você não sabe como ouvir a voz de Deus? Tem algumas maneiras que a gente pode ouvir a voz de Deus, que Deus pode falar com a gente. Através da leitura da sua palavra, através de uma mensagem de alguém, através de uma palavra, e Deus também fala diretamente ao nosso coração. Deus quer falar diretamente com cada um de você. Deus quer falar diretamente comigo. Mas para isso, a gente precisa ter um coração submisso a Deus. Um coração que busque a vontade de Deus todos os dias, em cada decisão. Pode ser uma decisão tão séria como essa que Abrão teve que fazer, de sair de um lugar e ir para um outro totalmente desconhecido, mas pode também ser pequenas decisões, coisas mais simples do nosso dia a dia. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. E assim como ele fez com Abrão, ele também tem promessas preciosas para cada um de nós. Para que essas coisas se cumpram na nossa vida, precisamos confiar em Deus e obedecer à sua voz. Vamos orar? Ó Deus, obrigada, Pai, pela lição de vida que Abrão deixa para cada um de nós. Muito obrigada pelos ensinamentos que temos através da sua história e do seu exemplo de fé e de obediência. Que nós possamos também exercitar nossa fé todos os dias, ouvir a tua voz, ter intimidade, um relacionamento diário contigo e obedecer ao teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a confiar a cada dia, a aumentar a nossa fé e a ser também exemplo de obediência a Ti. Em nome de Jesus, amém. Que a gente possa aprender com esse exemplo de Abrão a sempre confiar e obedecer a cada chamado que o Senhor nos dê. Até a próxima, criança. Deus abençoe vocês. Tchau!